Bom dia, bom dia, bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia que Ele nos concede, 28 de dezembro de 2019. Irmãos, vamos lá. Ontem eu vi uma pregação de um irmão meu em Cristo Jesus, nosso irmão, um professor chamado Ulicélio. Ele falou sobre um tema, que eu já também já preguei várias vezes, já expliquei para a minha família, para minha filha, e tento explicar também para os jovens. E perdão, minha filha me corrigiu aqui, hoje não é 28, hoje é 27 de dezembro. Obrigado, filha. O que acontece? Casamento. Por que muitas vezes a gente fala do que não sabe, às vezes critica, mas vamos colocar você na situação. Às vezes você fala assim, por que meu casamento não dá certo? Ou às vezes a mulher briga demais, o homem briga demais. Então, às vezes, o homem não faz o seu papel, a mulher não faz o seu papel. Por que isso acontece? Tá? Eu vou tentar ser breve, como sempre, para o vídeo não ficar longo. Uma vez minha mãe me falou o seguinte: meu filho, eu acho que Deus esqueceu de mim, acho que Ele me abandonou. Eu falei, por quê, mãe? Ela disse assim, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque minha mãe é uma pessoa maravilhosa, ela está vendo esse vídeo também. E ela, para mim, é um exemplo de mulher guerreira que não existe, né? Então, mas ela casou várias vezes, teve vários maridos. Eu não me vergonho disso, porque às vezes que ela foi esposa, mesmo sem ela ser, no passado, sem ela ser, ser serva de Deus, ela foi exemplo de esposa. E ela dizia assim, meu filho, todo o marido que eu tenho, às vezes bebe muito, às vezes é ignorante, faz tudo errado, não é um marido que deveria ser. Então, às vezes, eu acho que Deus me abandonou, porque todo marido que eu consigo tem esse perfil de homem ignorante, de homem que parece que não tem amor no coração, homem que não se coloca no lugar de esposo. E aí, ela dizendo isso pra mim, eu fiz a seguinte pergunta pra ela. Eu não respondi o porquê, eu não respondi se Deus abandonou ela ou não, eu só fiz a seguinte pergunta pra ela. Eu falei, mãe, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Aonde foi que a senhora conseguiu os seus maridos? Eu digo os seus porque ela teve vários, né? Não que ela teve vários maridos. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Aonde, cada marido que a senhora teve, aonde a senhora os conheceu? Ela nem respondeu, ela só disse assim: meu filho, você tem razão. Por que ela disse isso? Porque assim, irmãos, tudo bem, não está escrito na testa quem é bom e quem não é. Mas a palavra de Deus nos ensina, né? Então, um casamento frustrado, ele vem desde o namoro, desde a infância. Por que vem desde a infância? Mas criança não é casada ainda, não é. Mas o pai, a palavra de Deus, vai ensinar como deve ser um casamento. Então, a minha mãe, onde ela conseguiu os maridos dela? Às vezes foi num bar, às vezes foi numa festa, às vezes foi num lugar onde não é propício para quem quer servir a Deus, para quem é um homem ou uma mulher de Deus. Eu sempre digo, quer ter uma boa esposa? Casa com serva de Deus. Quer ter um bom esposo? Casa com servo de Deus. Mas em que isso implica? A palavra de Deus diz assim, olha, se eu não me engano, Mateus 22, 29, se eu não me engano, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E outra passagem diz o seguinte, o meu povo sofre por falta de conhecimento. O que isso quer dizer? A palavra de Deus, ela vai ensinar como deve ser o marido e como deve ser uma esposa. Paulo, ele vai falar sobre isso. Então, o casamento, não é que dentro do casamento ele está errado, ele já começa errado. Hoje em dia, jovens se casam, cada um não sabe a sua responsabilidade, não sabe o seu papel. E eu tenho pregado isso para minha filha. A minha filha hoje está com 9 anos, eu converso com ela sobre casamento e falo o seguinte, minha filha, quando você casar, seu papel vai ser esse, esse e esse. Eu explico para ela. E tento também passar para os jovens, né, para os jovens da nossa igreja, ou os que eu converso, um pouco sobre casamento, né? Porque na realidade as pessoas hoje elas reclamam, mas depois que casaram, mas elas não viram antes como se deve ser um casamento. Eu, no meu casamento, eu não tive oportunidade de ter uma orientação, né, mas graças a Deus o próprio Espírito Santo me orientou. Hoje eu estou em dezembro, 8 de dezembro, fizemos aí 12 anos de casado. Passamos por muita dificuldade, mas graças a Deus nós nunca abandonamos a palavra de Deus. E nós conseguimos vencer. Então, um casamento cheio de dificuldades, ele vem, não é quando já se está casado, é desde o início. É desde o namoro, né? Quando estudamos a palavra de Deus, conhecemos a palavra de Deus, que nós nos colocamos à disposição da palavra de Deus, a obedecer o que ela nos ensina, o casamento ele pode até ter aquelas divergências, mas são mínimas. Ele vai sim ser um casamento bem sucedido, o homem vai ser bem sucedido, a mulher vai ser bem sucedida no seu casamento e ambos vão ser felizes, né? E eu poderia passar aqui o dia todo falando sobre relacionamento. Por exemplo, todo mundo casa para ser feliz. Eu gosto de fulano, fulano vai me fazer feliz. É um pensamento totalmente errado. Qual seria o pensamento correto? Eu vou casar com fulano porque
eu vou fazer fulano feliz, né? E muitas outras coisas. A palavra de Deus diz que a luz não se mistura com as trevas. Aí a menina vai lá, eu conheci fulano não sei aonde, vou morar com fulano, eu vou trazer ele para a igreja. Ilusão. A palavra de Deus é clara, a luz não se mistura com as trevas. O menino também, mas a menina tal, eu vou trazer ela para a igreja. São ilusões. Eu não estou me pegando a detalhes para o vídeo não ficar tão grande, já está com 5 minutos. Então eu estou falando o mais rápido possível para que vocês possam absorver. Então deixe seu comentário, deixe aí as suas ideias, os seus pensamentos bíblicos, logicamente. Então, mas por hoje é isso, né? Você quer ter um relacionamento, um casamento bem sucedido, um amor bem sucedido? Vá pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem resposta para tudo, para tudo. Para emprego, como ser patrão, como ser empregado, como ser um bom esposo, como ser uma boa esposa, como ser um bom filho. Em tudo, principalmente como ser um bom servo de Deus, porque tudo isso implica, né? Já diz uma história aí, quem é um bom filho será um bom pai, será um bom marido. É mau filho, será um mau marido, será um mau pai. E para fechar o vídeo, eu vou contar uma pequena história que eu vi no pastor, diz assim, a menina disse bem assim, a jovem chegou pro pastor e disse assim, pastor, encontrei o homem da minha vida. O homem é maravilhoso, é atencioso, é bondoso comigo. Preciso do senhor ver, pastor. Aí o pastor, é mesmo, minha jovem? Mas, rapaz, e aí? O que está faltando? Pastor, ele só tem um defeito, pastor. O homem é espetacular, mas só tem um defeito. Aí o pastor, qual o defeito dele, minha jovem? Pastor, ele bate na mãe dele. Esse é o defeito. Sabe qual foi a resposta do pastor? Minha filha, case logo com esse homem, minha filha. Aí a menina, é mesmo, pastor? Case logo com esse homem para ver se ele para de bater na mãe dele e bata em você agora, minha filha. Entendeu? Entendeu aí a moral da história? Se o cara bate na mãe dele, o que vai te impedir? O que vai impedir ele de bater em você, jovem? Então essa é a moral da história. Que Deus nos abençoe, que possamos ter a oportunidade de falar sobre relacionamento. E mandem aí algum assunto que você queira falar, que eu fale aqui. Mande uma opinião, sugestão que eu vou estar falando, segundo que eu conheço a palavra de Deus. Valeu, abraço. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém.